Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. Neste episódio, vamos falar sobre as apostas esportivas, as famosas bets, e como elas estão sendo confundidas como uma forma de investimento. Segundo o 7º levantamento Raio-X do investidor brasileiro, realizado pela Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, 14% dos brasileiros usam os aplicativos de bets como maneira de tentar aumentar a renda. Entre esses apostadores, 40% acreditam que terão chances de ganhar dinheiro rapidamente e 22% consideram que as apostas online são um tipo de investimento. A promessa de dinheiro fácil tem atraído principalmente os mais jovens, como destaca o doutor em finanças e professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Fábio Galo. Vamos ouvi-lo. Quando você tem uma média de apostadores online de 14%, e que dentro dos apostadores 22% acreditam estar fazendo um investimento, é um pensamento obviamente equivocado. Investir inteligentemente significa você planejar a sua vida financeira, ou seja, a primeira atitude é ter planejamento financeiro, depois você precisa ter dedicação ao investimento, fazer isso de uma maneira constante e aplicada efetivamente, e ter conhecimento, né? Conhecer os diversos produtos financeiros, etc., que permita que você realmente aplique os seus recursos para poder ter benefícios disso. Ou seja, por que a gente, na verdade, investe? A gente investe, um primeiro motivo, para poder consumir com prazer. Pode parecer até engraçado o termo, mas é esse mesmo, para a gente poder usar do nosso dinheiro da maneira como nós desejamos e de uma forma que nos traga um alto grau de bem-estar. Segundo, para nos prepararmos para a aposentadoria. Hoje é um conceito mais flexível do que a aposentadoria, mas pelo menos para esse novo estágio da nossa vida, quando nós deixamos o campo de trabalho formal. E o terceiro motivo é para podermos estar preparados para uma emergência. Quando você confunde aposta com investimento, você não tem nenhum desse conjunto, nada, nenhum dos itens, componentes desse conjunto que eu falei agora, portanto, você não está investindo. Agora, algo que eu gostaria de acrescentar e que me preocupa mais, advindo dos dados dessa pesquisa, é que o maior volume de apostadores está nas gerações mais novas. Se a média da população, da pesquisa da Anbima, é de 14% de apostadores, entre os milênios chega a 29%. Entre a geração Z, chega a 18%, coisa desse tipo. Quer dizer, são dados que mostram que as pessoas, infelizmente, estão confundindo as coisas e não estão com práticas efetivas de investimento e de educação financeira. Querer enriquecer do dia para a noite é se basear em sorte, enquanto investir requer diversas estratégias que trazem resultados eficazes no longo prazo. Mas por que as apostas esportivas estão sendo confundidas com investimento? Elas podem ser uma opção para investir e acumular riqueza de modo seguro? Não, de forma alguma, né? Vamos entender. Investir significa você buscar o melhor equilíbrio entre risco e retorno pretendido. São duas palavrinhas chaves nesse mundo, né? Nós sempre procuramos equilibrar o retorno esperado pelo risco que aceitamos correr. Aposta, não. Aposta, você está colocando todo o seu dinheiro naquela aposta, obviamente, em jogo, podendo ganhar ou perder. E mais, todas as estatísticas, aqui eu não vou arriscar porcentagens, até porque tem diversas estatísticas mostrando isso, a maioria dos apostadores perde. Então, na minha cabeça, não há como misturar isso e como confundir isso. Se você sabe que a maioria dos apostadores perdem dinheiro, por que você vai entrar nessa história e não coloca o seu dinheiro efetivamente no investimento? Ah, mas no investimento você pode perder também. Sim, é verdade. Mas eu falei que é uma questão de equilíbrio de risco de retorno. Se você está disposto a correr muito risco no campo de investimentos, você investir em derivativos, em opções, contratos futuros de câmbio, coisas sofisticadas,
você tem um alto grau de potencial de perder, mas também você pode ganhar bastante. Mas isso é só para pessoas profissionais, para quem realmente tem até, entre aspas, dinheiro para. Eu vou falar uma bobagem, por favor, né? Dinheiro para desperdiçar, no sentido de que pode se dar o luxo de perder uma parte do seu dinheiro e ainda assim tem um volume de recursos bastante substancial que permite que consiga viver de forma confortável. Se você é como muitos brasileiros que gostam de fazer uma fezinha, o professor Fábio Galo tem uma recomendação importante para você não comprometer a sua renda com nenhum tipo de aposta. Vamos ouvi-lo. Primeiro, ser um recurso que não faça a menor diferença na sua vida. Não tem menor sentido. E se a gente pegar a média de renda do brasileiro, se pegar as condições de vida do brasileiro, lembrando que nós estamos num país que está no mapa da fome, que tem milhões de brasileiros que ainda passam fome. Você falar em aposta e julgar que isso de alguma forma é bom, eu não concordo exatamente. Agora, lógico, quem não pensa em fazer uma fezinha, né, na linguagem da gente, e de repente ganhar muito dinheiro, pode até fazer isso, mas tem que ser realmente uma coisa muito controlada, muito na conta, assim, nas suas contas que não fazem a menor diferença para o seu dia a dia. Não vão afetar o seu grau de bem-estar financeiro o fato de você fazer uma aposta. Agora, aquela pessoa que faz isso todo dia, começa a comprometer a sua renda, deixa de pagar alguma conta para fazer uma aposta, não importa no que, em que condição, se é online ou jogar na Loteria Federal, essa pessoa precisa ser observada porque já tem algum grau de compulsão. E aí existem tratamentos, existem correções de rumo para isso, né? Agora, nós não podemos de forma alguma confundir aposta com investimento ou colocar em risco o nosso patrimônio para apostar. Vamos ouvir agora as dicas do professor para identificar gorduras no orçamento mensal e, com isso, conseguir investir de forma sistemática. O primeiro ato é começar. E isso depende de alguns passos que podem ser interessantes. O primeiro deles é você planejar a sua vida financeira. Planejar a sua vida financeira significa estabelecer quais são os seus objetivos de vida, o que você quer conquistar, por exemplo, comprar casa própria, ou estudar no exterior, ou simplesmente se preparar para a época da aposentadoria, coisas desse tipo, estabelecer esses seus objetivos. Estabelecido isso, você tem que ter o orçamento financeiro seu ou da sua família como um todo, mas tem que ter um orçamento financeiro. Dentro disso, planejando dessa forma, sabendo exatamente toda a sua renda, conhecendo ela com detalhes e todos os seus gastos, você tem condições de separar valores dedicados a investimento. Mas cuidado com o pensamento. Não pode ser fazer um orçamento e falar, me sobra 100 e isso que eu vou aplicar. Não é isso. Como eu disse, estabelecidos os objetivos, você sabe quanto que você tem que poupar, até quando, porque todo objetivo tem que ser quantificado e datado. Aí você pode saber em quanto tempo, por exemplo, eu quero comprar casa própria daqui a tantos anos. Quanto dinheiro eu tenho que juntar para a entrada ou para já ter o dinheiro todo para essa compra, que sempre é difícil, obviamente, para o brasileiro. Aí você sabe quanto você tem que poupar para atingir aquele objetivo. Frente a esse planejamento, você pode dizer como se organizar dentro da sua renda e dos seus gastos, quanto que você vai conseguir poupar e quanto que você vai poupar efetivamente todos os meses para essa conquista do seu sonho. Então, não é o que sobra. Agora, já avançando um pouco, eu sempre gosto de falar o que eu chamo de orçamento de guerra, né? O apelido é um pouco forte, mas é o seguinte, é você organizar o seu orçamento de gastos, particularmente, em A, B, C e D. A de alimentar, B de básico, C de contornável e D de desnecessário. Ou seja, você pega para um pouco, faz todas as suas contas e vai classificando, por exemplo, gastos, o alimentar. Tudo que você gasta e que planeja gastar mês a mês com relação à alimentação da sua família, por exemplo. Aí pode ser dentro de casa ou fora de casa, não importa, mas não é algo sofisticado, né? Colocando vinho importado,
o chocolate suíço nessa conta. É o que você gasta usualmente de alimentação na sua manutenção do dia a dia. B de básico são aquelas contas que você tem que pagar todo mês, por exemplo, aluguel, ou escola de filhos, ou alguma prestação obrigatória de carro, coisa desse tipo, conta de água, luz, etc., que são aqueles gastos obrigatórios da casa. C de contornado são aqueles itens de gastos que são bons, são legais para a família, etc., mas numa eventualidade ou numa situação de mais aperto, você vai cortar. Por exemplo, ter vários cartões de crédito, paga anuidade de vários cartões de crédito, uma academia de esporte, né, fitness, coisa desse tipo, que é legal, faz bem para a família, mas numa situação de emergência você pode cortar. E de desnecessário, você vai localizar nos seus gastos atuais aqueles itens que realmente você se pergunta, por que eu estou gastando isso? Para que benefício está me trazendo mesmo, né? São contas, efetivamente, que você pode cortar de imediato. Isso vai criar, entre aspas, gordura, né, no seu orçamento, ou seja, vai criar economias que permite você juntar com o seu planejamento do que você pretende atingir e, portanto, conseguir investir de maneira sistemática, como eu estou propondo desde o início. Agora, vamos ouvir as considerações finais do professor Fábio Galo sobre os riscos de fazer apostas e as vantagens de realizar investimentos de longo prazo com planejamento. E ele nos traz um exemplo bastante impactante sobre isso. Por que você vai apostar, realizar uma aposta online, por exemplo, e não investir? Apostar, o risco é total, você assume integralmente o risco, as chances de perder são muito grandes. Tá, tudo bem, me traz prazer, mas é um prazer temporário, por isso que eu falei que potencialmente pode ser confundido, inclusive, ou ser pano de fundo de uma compulsão ou de um estado psicológico mais alterado. Investir, não. Investir te traz todos os benefícios. Você tem que pensar que, inclusive, na questão dos juros compostos, quando você aplica seu dinheiro, e não precisa correr risco algum praticamente, pode ser no título do governo, pode ser num título com garantia bancária, renda fixa, às vezes básica. Os juros trabalham a seu favor. Cada vez que você deixa o dinheiro, ele vai se reaplicando automaticamente e acontece o que nós falamos de juros sobre juros. Então, as contas ficam muito a seu favor. Só para dar um exemplo muito simples sobre isso, mas imagine o seguinte, se você tem 30 anos, está pretendendo se aposentar aos 60 anos, ok? E você planejou que você quer juntar R$500 mil nessa época da aposentadoria, quando você tiver 60 anos. Se você tiver, só para uma referência, por favor, né, como um exemplo, 1% ao mês de juros que você consiga. Você, para ter esses R$500 mil, depois de 30 anos, com base de juros de 1%, em torno de 100, as contas são mais ou menos essas, não vou ser tão rigoroso agora. Em torno de R$147 por mês você aplica e vai ter os R$500 mil ao final de 30 anos. Se você esperar 20 anos para fazer essa conta, e você está com 50 anos, por exemplo, pretendendo se aposentar aos 60, querendo os mesmos R$500 mil, com base de juros de 1%, você vai precisar mais ou menos R$2.150 por mês. Então, você também precisa pensar nisso. O custo da espera, o custo de não investir adequadamente, o que ele pode trazer de prejuízo para você e para sua família. Ou seja, investir te traz benefícios, eleva o grau de bem-estar. Quanto mais cedo, fica mais fácil, melhor e vai trazer um grau de bem-estar melhor para todos. É isso aí, pessoal. Além das dicas que o professor Fábio Galo acabou de compartilhar conosco, o site da Funsegem, os canais de comunicação como o Futuro Online e este podcast são fontes confiáveis de educação financeira para gerenciar a sua renda e ganhar dinheiro de forma segura e eficaz. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades do próximo podcast Funsegem.